Você tá bom? Pô, tudo demais, bom demais. Excelente, meu brother. Vamos lá. O que te motivou, cara, a se juntar com esse bando de doido pra escrever a sua história lá no livro, cara? Cara, foi muito legal, assim. Eu tava numa fase, e fase foi feito para passar, né? Senão não chamaria fase, né? Eu tava numa uma transição de uma porção da minha vida profissional e almejando novas barreiras a serem ultrapassadas e tal. E eu sempre fui acadêmico, né? Então, aula, em graduação, pós-graduação e tal. E eu sempre tinha comigo que pessoas deveriam escutar isso aqui. Eu queria que mais gente soubesse isso aqui que eu estou falando para vocês aqui. Vocês 50 que estão aqui na minha frente. Pô, ia ser legal se eu pudesse falar isso aqui para mais gente. E aí, nisso veio pandemia e novas formas de dar aula, de ensinar e de tal. E me veio uma sacada um dia, que é o seguinte: tudo na pandemia ficou EAD. Tudo. Fato. Tudo ficou à distância, né? No meu caso, EAD que ensina à distância. Então, qual que é o sistema de EAD mais antigo que existe? Onde a pessoa produz uma coisa num lugar, perdão, e a milhares de quilômetros outra pessoa desfruta daquilo lá que você produziu, onde você está produzindo. Pô, foi o tal do papiro, cara. Foram... Fato, Então, né? puta sistema de ensino à distância. O cara escreve aqui no Egito e o maluco lá no Japão lê. Então é um baita sistema de ensino, é um baita de um EAD. Sem internet, sem Wi-Fi, sem nada. No lombo do cavalo, na perna da pombinha, entendeu? Então, nesse momento de mudança, de tal, eu com um monte de coisa. Não, um dia eu vou escrever um livro. Eu tenho um livro que eu estou acabando de escrever agora, outro. Esse livro completo, só eu que estou escrevendo, não é coautoria. Chama TCC, Treinando Crianças Criativas. Cara, que legal. E aí tem bastante neurociência, lógico, né, envolvida. Então, como a gente teve mais um tempo de imersão, né, dentro da gente, assim, eu comecei a escrever esse livro, o TCC. E no meio do caminho, a gente acompanha o trabalho do Nésio, da galera da plataforma e tal, do Pablo, do Marcos Paulo, a galera que está no ecossistema deles, né? E aí surgiu isso no stories do Nésio, tá, não sei o que, do livro, coautoria. Eu falei assim, cara, eu vou cadastrar isso aqui, mas só para eu falar para os outros que eu cadastrei, porque só falar pra minha esposa, amor, eu cadastrei um negócio assim, imagina se der certo. Aí numa dessa, imagina que der certo, recebi a ligação de quem foi? Foi do Yuri. Aí o Yuri falando, tá, eu falei, cara, mas como é que é, como é que não é? Ele falou, cara, é assim, assim, assado, vai ser assim, cada um vai escrever um capítulo. E eu falei, cara, mas vai ser um livro, na minha cabeça, antes de saber, né? Vai ser um livro sobre negócio, sobre finanças e tal. Aí realmente foi negócios, finanças e uma coisa que é mudança de mentalidade. Eu falei, cara, tá aí. Eu vou falar de como que a mente é formada, como que a mente é. Porque se para você mudar uma coisa, pressupõe que ela tá ali. E você vai mudar o jeito dela funcionar. Então, o capítulo que eu escrevi é sobre a mente como parte do corpo, como a parte física, como é mesmo, realmente. A mente é o cérebro quando o cérebro exerce a função de pensar. E mudança de mentalidade é quando isso muda o jeito de funcionar. Então eu falei, eu vou escrever para uma galera que vai estar ali lendo coisa de finanças, de experiência de vida, não sei do que, o que eu mais ensino e o que eu mais transmito de coisa, que é como o cérebro faz para ser ele e dessa forma você, o Ednar, ser uma pessoa que é diversa do Ângelo, que é diversa do João. Então, até o nome do capítulo que eu escrevi é A Mente é Parte do Templo. Cara, excelente. Então, aí eu fiz dei uma sobrevoada nisso, do cérebro, como que ele funciona, como que ele constrói as possibilidades da mente existir.
E daí a mudança de mentalidade como uma forma de você evoluir o seu sistema biológico através da mudança da biologia cerebral, entendeu? Cara, que doido, né? Cara, A gente... escrever isso para nego que não está procurando isso, é agora. Eu fui. Rodeei demais para responder, mas é isso. Não, foi excelente. A gente acabou queimando a largada por conta das instabilidades lá no Instagram, mas só para conceituar as pessoas, nós fizemos uma coautoria de um livro. Esse livro vai ser lançado agora dia 17. O nome dele é O Despertar de Gigantes, onde pessoas falam sobre finanças, sobre mudança de mentalidade, sobre empreendedorismo. E a composição desse livro, de 200 e poucas páginas, teve como organizador o Nésio Monteiro, como a pessoa que de alguma forma, nos incentivou a escrever um pouco da história, para que a gente consiga servir outras pessoas e, de alguma forma, ajudar as pessoas a conseguirem se identificar ali e gerar esse tipo de mudança. E, cara, foi muito louco, porque eu também fui para mudança de mentalidade e foi muito mais baseado na história de vida. E o que você falou faz total sentido, porque antes de escrever, quando eu olhava esses livros aqui que eu lia, eu falava, pô, cara, um dia vou escrever livro, mas, pô, virava um negócio só de palavras ao vento, literalmente. E eu achava que seria algo muito complexo. E eu lembro exatamente como estava hoje. Estávamos eu e minha esposa, a Gi, a gente estava em férias, uma semana num local, e eu peguei o celular, cara, e comecei, sabe, descrever rapidão ali e tal. Ela dava uma olhada, ajustava, e depois mandei para o pessoal fazer a diagramação, enfim, fazer a revisão. Sim. E ali despertou uma parada para mim que foi muito louca. Eu vi que eu estava criando algumas mentiras para não dar o próximo passo, que era escrever o livro de fato. Claro. E só essa ação, cara, esse micro resultado, esse pequeno passo com o Despertar de Gigantes, já me trouxe aqui. Eu tenho 2 esqueletos de 2 livros, de 2 momentos importantes que estão acontecendo, um pouco mais abrangente, outro bem específico que vem acontecendo, que, pô, daqui a pouco vai ser publicado também, eu tenho certeza. Então, é muito louco entender que essa conexão, né, entre a parte física, a parte emocional, né, o pessoal fala muito da alma, e a parte espiritual, ela acaba se conectando. E eu tenho certeza que na narrativa dos livros, quando a gente tiver tiver o livro em mãos, a gente vai conseguir fazer isso. E também o que eu fiz como forma até de retribuir é que todo o lucro que eu tiver com o livro, eu vou doar para a instituição que nós fazemos um trabalho voluntário, chamada Direito de Viver, em Santa Isabel, para recuperação de adictos. Cara, a inspiração não foi minha. Eu recebi essa inspiração literalmente ali num lugar fantástico. E eu falei, pô, cara, na boa, acho que é mais do que necessário fazer isso para conectar a outra ponta aqui, né, do viés do que eu tenho muito forte. E, pô, fiquei amarradão, cara, amarradão com essa pequena ação, né? Eu trabalho com eu falei, eu sou, cara, eu sou professor. Então, assim, a minha vocação, talvez seja essa palavra, não sei, é ver gente melhorar, né? Antes de me encontrar tá de um jeito, e quando vai embora tá melhor. Então, essa pegada de mudança de mentalidade, quando fala assim, quando a gente escuta muito palestrante falar, não, é tudo uma questão de mente, é uma questão de mentalidade. É sim uma questão de mentalidade. Mas se você encarar a mente como parte do corpo, se você encarar a mente como uma coisa sobrenatural, fora, descolado do teu corpo, você não consegue mudar ela, porque você não atinge ela. Então, quando você se preocupa com a estrutura física, neuronal, quando você se preocupa de como o seu cérebro funciona, como ele está hidratado, de como que ele muda a forma da sinapse funcionar, como ele faz para construir as vias para você pensar, se você se preocupa com isso e cuida disso, desde sempre, treina a cabeça, a mente fica uma coisa palpável, porque você vê na mudança da mente como uma função do cérebro, um acompanhamento, o corpo acompanha isso, porque é tudo corpo. Aí quando você falou alma, na minha cabeça falou assim, você pode chamar de alma, mas a alma é o cérebro, quando o cérebro faz você ser quem você é, te dá individualidade. Então a alma é uma função que o cérebro exerce em você
que você chama de alma. Mas é tudo cérebro, é tudo sódio, potássio e cálcio, e aquele rolo de neurotransmissor fazendo você pensar do jeito que você pensa, fazendo você viver do jeito que você vive. E quando eu olho para você e converso com você, eu tenho certeza que é você, não é teu vizinho. Não tem como não ser alma isso. A gente pode chamar de alma, mas é tudo o cérebro fazendo isso. O nosso sistema nervoso, ele é o cara que dá individualidade, cara, que faz a gente ser sujeito. E aí, quando... já você vai entender onde que eu quero chegar. Quando eu estava escrevendo isso, eu falei, nossa, que legal isso aqui, porque pouca gente tem contato com esses conteúdos. No final do texto, eu falei assim, nossa, isso estava dentro de mim. É muito egoísmo, cara. É muito, porque por mais que não seja o melhor texto do planeta, mas é quase uma forma de egoísmo da gente guardar essas coisas e não botar para o mundo ler, cara. Então, sabe que eu curto muito no... Depois desse capítulo, eu fui atrás, o outro livro está acabando, cara, tem quase 300 páginas. Eu curto muito, cara, a sua didática. Você é professorzão, né, cara? Então você tem a habilidade de explicar algumas coisas que são até um pouco mais complexas, até um pouco mais chatas, né, cara? Tipo, noradrenalina, citocina. Fala, pô, caraca, cara, um monte de ina na minha vida. Caramba, ficou chato. Mas você traz de uma forma leve e tranquila. Eu tenho certeza que você empregou essa sua didática no livro, cara, para tornar ele de uma forma gostosa de ser lido. Não aquele negócio muito técnico, né? Espero que você goste do capítulo. Eu não li o seu também, tá todo mundo segredo, né? Ninguém passou, né? A gente recebeu e não passou ninguém, né? Tá secreto. Dia 17 vai ser revelado, né? Eu não estou ansioso, mas, poxa, estou bem motivado com o anúncio, para que a gente consiga pegar o livro, enfim, e transformar ele em algo que a gente consiga alcançar realmente, seja pelo, né, com um conteúdo um pouco mais fisiológico, ou conteúdo mais espiritual, ou um conteúdo mais voltado para o lado mental, que a gente consiga realmente usar ele de uma forma para que outras pessoas consigam ter esse acesso. Isso que você falou é verdade, cara. Às vezes a gente acaba... E isso, tive essa clareza, tá? Depois desse livro, que às vezes a gente tem muito conteúdo e a gente acaba, às vezes, achando que não é válido. E quando a gente começa a conectar, e às vezes as pessoas precisam de algumas palavras, e você tem isso, e você vê que isso pode gerar um impacto grande nas pessoas, começa a transformar e você se vê como um agente realmente de transformação. E tudo estava guardado com você, que certamente você iria levar para o teu caixão, ninguém ia escutar, e talvez uma pessoa, cara, durante todo o seu ciclo da sua vida, uma pessoa que ouviu o que você falou, conseguiu tornar a vida talvez um pouco mais tranquila e um pouco mais gerenciável, seja em qualquer um dos aspectos. Eu fui um dos caras impactados por você, tá? Porque eu fui buscar, inclusive, para entender como é que funcionava a minha alimentação, como é que funcionava a relação do meu estômago com o meu cérebro, como é que funcionava isso no sono, cara. E eu, surreal. Aí entrei numa piração de entender um pouco mais fisiologicamente algumas coisas, e tudo veio das conversas que nós tivemos no passado já. Sim. Aquela live que fez, cara, de TDAH, cara, mas gerou um tanto de gente vindo atrás conversar, e aquele rolo, e gente comprando mentoria minha por causa daquela live, por causa daquele assunto, e gerou, sabe, fomentou. E você vê, a gente conversou 1 hora, que quando a gente olhou, falou, vai cair a live. Foi muito rápido. Parecia que só tava nós dois. E aquele foi converseiro, cara, aquilo lá. Então, assim, muito doido. E o bem que fez para você, o bem que fez para mim e para pessoas que a gente nunca vai saber. Nunca vai saber. Isso aí é um controle que a gente tem do conteúdo, né? Fica aquilo guardado dentro de você. Não, isso aqui é para falar em sala. Isso aqui é para falar se alguém me perguntar. Quem falou? Cara, e na distância, irmão, escreve no livro, lê quem quer. Daqui a pouco tem um cara lá no sul da Suíça, lendo teu livro, teu PDF, embaixo de um pé de manga, tomando água lá, e você não tá nem sabendo, você está transformando
um momento da vida dele, não digo transformando a vida dele, talvez sim, mas você está transformando um momento de leitura, de deleite ali, com um conteúdo que estava aí a morrer dentro de você. É apodrecer dentro de você, sabe? Livro é fantástico. Eu sou um colecionador de livros, né? Então, sacanagem eu falar isso. Mas livro é uma ferramenta, é um instrumento maravilhoso, cara, espetacular. Eu estava assistindo o Air, né, do Jordan, e tem uma frase lá que conectou muito com a história do livro, né? Porque, pô, o livro só vai ser livro se ele for lido. O tênis só vai ser tênis se ele for calçado. E a gente espera, eu tenho expectativa que a gente alcance realmente. Pode ser que, o que é legal, né? Nós temos várias pessoas envolvidas. E pode ser que, pô, o assunto que o Ed escreveu ali, pô, não fez sentido, porque a pessoa não está preparada, não estava buscando aquele conteúdo. Mas fazer alguma coisa bem diversa, é impossível algum assunto não conectar com as pessoas, cara. Isso é uma baita de uma sacada. Foi uma sacada muito boa. Olha só, tem o Ed, que é um cara de TI forte pra caramba, mas está falando de mudança de mentalidade. Aí tem o Ângelo, que vai falar de mudança de mentalidade, mas com viés fisiológico. Aí tem a amiga nossa lá, que eu não vou falar os nomes que eu vou errar, mas que é consultora de moda e estilo. Aí tem a outra que é mãe de autista. Aí tem um domador de cavalo. Aí tem um cara que ele é nadador de grandes distâncias em mar aberto e os cambal. Aí tem outro cara que é advogado, aí tem a outra de finanças. Quer dizer, cara, não tem como você não estar perto de algum desses nichos, que você falou é verdade. Se você comprar um livro de finanças e der para um cara que não gosta de finanças, ele não vai ser livro porque ele não vai ser lido. Entende? Agora, se você der esse livro para o cara, pô, só se o cara não for alfabetizado, ele não lê um capítulo. É um capítulo. Guarda esse. E são pessoas comuns, né, cara? Isso que também é um outro fator muito importante. Poxa, é legal. Às vezes você vê um escritor aí famoso, enfim, best-seller e tal. Pô, show. Só que nós, né, criamos um grupo de pessoas comuns que têm suas atividades e que viram ali uma alternativa de começar um pouco dessa jornada. Todo mundo começou pequeno. Eu tenho certeza que a gente, em algum momento, vai ter nosso livro lá listado como best-seller. Isso, cara, vai acontecer. E esse livro, ele vai chegar, de alguma forma, para quem está precisando. Cara, também é outra parada que eu tenho certeza que vai acontecer. Seja de uma forma distribuída por um PDF, seja através de um livro físico. Isso vai acontecer. Alguém que leu e repassou para outra pessoa, a gente vai conseguir chegar nisso. Talvez a gente não consiga nem ter a visibilidade. Quando eu fecho meu olho e penso no livro, cara, já sei exatamente onde vai chegar. Eu consigo ter uma visão muito ampla. Mas nesse estágio inicial, talvez a gente se surpreenda muito mais por conta dessa diversidade e simplicidade com que foram conectadas essas pessoas, né? Pô, cara, um dia a gente conhecia, daqui a pouco tinha um grupo com 30 caras dos mais diversos e a gente estava trocando ideias com melhores amigos, assim, não, vamos sim, não sei o que, vamos fazer e tal. Eu falei, cara, que doideira que é essa, mano? Então, acho que talvez o papel do Nésio mais importante nessa história foi, assim, entre aspas, né? Mas foi fazer o grupo do WhatsApp e botar todo mundo lá dentro, cara. Porque essa conexão, pô, a Dani, não sei se você lembra da Dani. Lembro. A Dani eu converso com ela toda semana, cara. Pessoal, a Dani, para quem não teve a possibilidade de ver as lives do Anjo, a Dani, ela é mãe de autista e ela usa esse desafio, enfim, não sei qual o nome que ela usa exatamente, mas ela usa esse cenário familiar dela para falar sobre o tema, porque ela mostra o dia a dia, né, de como lidar com isso. E o Ângelo, putz, matou a pau. Eu lembro da live você comentando o que funciona no espectro do autista. Enfim, minha irmã também era professora e ela atua especificamente com crianças autistas. E eu comecei a conectar alguns assuntos que você falava, enfim, na live com a Dani. Cara, foi muito show, velho. Foi muito show. É da hora demais. É assim, cara, quando a gente ouve muita gente falando, o segredo do jogo é network. Cara. O segredo é conectar com gente, cara. Tiver que investir dinheiro, tempo, energia em conectar com gente, cara. Porque
é para isso que ele está aqui no mundo. Para gente, para as pessoas melhorarem, cara. Aí é incrível como funciona. E são histórias que, se você for parar a pensar, às vezes alguém está buscando nem a resposta. Porque, cara, eu acredito muito que as nossas histórias são individuais, elas podem inspirar as pessoas, fazer com que as pessoas pensem, levem o nível de consciência e tragam aquilo para a vida delas. Não é uma receita de bolo que vai pegar, vai aplicar e vai funcionar. Mas tem muitas coisas que conectam e talvez as pessoas tenham dificuldade, que a resposta você vai encontrar num livro. Seja num livro, né, conceituado, ou nesse livro que nós estamos lançando. Certamente as pessoas vão olhar para aqueles conteúdos e vão se identificar e talvez achar algumas respostas para mudar a rota, ajustar a vida, ou de repente se inspirarem naquilo ali e falar, pô, cara, gostei do conteúdo aqui, eu tenho também essa base e vou fazer o meu. De várias formas, esse conteúdo ele vai ser pulverizado e no momento que as pessoas estiverem ali de conexão, isso vai gerar muitos frutos, cara. A semente foi plantada, nós vamos ver agora o resultado desse primeiro broto, né? Saindo dessa primeira árvore, e daí para frente, cara, eu tenho certeza que essa conexão, esse network, ele vai se expandir de uma forma absurda. O mágico do livro, cara, o livro, assim, eu sou apaixonado por livros desde sempre, assim, para você entender, tem livro que é muito importante para mim, que eu tenho 2. Eu tenho um para ler e um para ler. Então, por exemplo, a coleção do Senhor dos Anéis, eu tenho o box de ler e tenho o que eu nunca abri do lado na estante. Porque um dia vai que acontece alguma coisa, eu tenho ele ali na mão. É assim. Então, tem livro de fisiologia do sistema nervoso, que eu tenho 2. Então, livro é um negócio muito sensível para mim. Eu gosto demais, tem carinhos. E onde que eu quero chegar? Cara, o mesmo livro, aquele ditado chinês, né? Um homem não se banha no mesmo rio 2 vezes. Porque na segunda vez o rio não é o mesmo e ele não é o mesmo. É perfeito pro livro. Você nunca leu o mesmo livro 2 vezes. Porque no momento que você construiu a sistematização daquelas palavras na sequência que você chama de texto, de uma língua que se conhece, você sistematizou, você criou a imagem. Criar imagem, criatividade é isso. Criar imagem. Você cria a imagem das palavras que tem um significado, coloca um contexto emocional límbico naquele conjunto de frases, e aquilo tem um significado para você. Esse significado representa uma coisa naquele momento da tua vida. Aí você pega o mesmo texto e vai ler daqui 2 anos, é outro livro, porque é outro você. Você vai ter que fazer isso tudo de novo. Tô até tomando nota, cara, porque isso que você falou, de fato, é surreal. Quando você lê de novo, como é outro você, e o livro é feito quando você lê, enquanto você não lê, ele não é livro. Você falou perfeito, cara. Quando você vai fazer o livro, você vai fazer em você. Você faz o livro em você. A parte física do livro tanto faz. Ela pode ser 0 e 1 no PDF, ela pode ser criptografada de outras formas, e ela pode ser tinta em papel. Agora, o livro se constrói quando você lê, ou quando você ouve alguém ler, um aplicativo, mas você vai tendo o livro em você em tempo real. Então, aquela história, aquele contexto, aquela analogia, é com um repertório hoje que é diferente do repertório daqui a 1 ano. Então, é outro livro, porque é outro você. Então, esse livro vai te bordoando, vai te impactando, enquanto você der carinho para ele. Enquanto você der atenção para ele. Então, tem livro, por exemplo, que eu deixo ele de castigo 2, 3 anos. Depois falar, agora o pai vai pegar você de novo, e agora vamos ver quem que nós vamos fazer. Que história que vai sair daí de dentro diferente. Aí eu pego ele de novo e falo assim, nossa, olha, tá vendo? Na primeira página, faz 20 anos que eu tenho você, e você ainda tem coisa para me ensinar. Mas não, é que nós estamos fazendo junto, eu e o papel. Então, o livro cara, é assombroso
o tanto que o livro rebenta a gente, constrói, forma repertório e nos dá condições de ter bagagem na prateleira para esquecer. E olha que fantástico. Quanto mais repertório você tem, mais chance você tem de, quando você começar a esquecer, você ter bastante repertório para esquecer. Tem um cara que chama Ivan Esquerdo, assombroso, maravilhoso, faleceu há 2 anos atrás, mais ou menos. Ele é argentino, radicado brasileiro, trabalha com memória, uma sumidade em memória. Ele falou assim, a nossa memória é como... Eu dou um exemplo falando de distância, mas o dele é melhor. Ele fala assim, a nossa memória é como se fosse uma conta bancária, que todos os dias alguém tira uma moeda. Se a sua conta bancária tiver R$100, rapidinho vai se zerar. Se sua conta bancária tiver milhões, e outros milhões aplicados em diferentes coisas, ou seja, estratificada a memória, você saber coisa de vários assuntos. Uma hora ele tira uma moedinha daqui, outra dali, outra dali. E se você desenvolver uma doença como Alzheimer, por exemplo, se a sua conta bancária for pequena, rapidinho não tem o que mais tirar. Ou se você soubesse tudo de uma coisa só, o cara é genial, mas num assunto só. Ele só tem um lugar de tirar, ele só tem uma coisa para esquecer. E os livros, cara, eles fazem o quê? Eles pegam e começam a construir prateleiras na nossa memória, altas, que dá para você estratificar e colocar coisa. E olha que assombroso, quando você lê de novo o livro, é outra história, então é outra prateleira do mesmo livro. Então é incrível, cara. Eu fico emocionado, desculpa, que eu fico... Não, cara, não tem desculpa não, eu entendo você, porque eu tenho alguns aqui que eu tô nessa briga com eles, estão de castigo até um tempinho. Tem que deixar de castigo. Porque tem muita opção, né? Mas, enfim, a gente também tem que, talvez, olhar para eles com carinho. Com certeza, você até anotei aqui também esse lance, eu vou retomar isso de fato, pegar alguns livros mais antigos que foram fundamentais, assim, para elevar o nível de consciência e revê-los. Só para testar o Ed de hoje, comparado com o Ed de antes, lá sobre esse conteúdo. Meu brother, meu objetivo era fazer em 30 minutos. Nós passamos aqui no YouTube 41. E sempre que a gente fala, sempre que eu falo com você, passa muito rápido. Mas eu vou honrar esse período aqui. Vou encerrar. Eu entendo que a conversa que ela vai se estender. Você vai estar lá dia 17, certo? Certamente. Então, beleza. Te abraço outra vez. Vou com a Gi. Vai ser um prazerzão apresentá-la para você. A Gi é uma das grandes incentivadoras desse projeto, que só começou agora. A gente, enfim, tem outros aí em paralelo acontecendo. E vai ser muito bom vê-lo, principalmente fisicamente lá, e dar o próximo passo do lançamento. Vai ser fantástico. Já foi um baita de um sucesso. Vai ser. Será marcante para todos. Tenho certeza. Bom, eu não sei as pessoas aqui, mas eu fiquei bem curioso para ver essa conexão, o encaixe do seu tema com os demais e como isso potencializa para elevar esse nível de consciência. Cara, vai ser muito bom. Espero que dê certo, que não seja só viagem da minha cabeça. Não, e se for também, tá tranquilo. Tá tranquilo, porque você já tem pelo menos uma pessoa que entrou nessa viagem, nesse busão com você aqui. Já sou eu, cara. Fica tranquilo. É isso aí, meu irmão. Valeu. Grande abraço, cara. Beijão na família aí. Nos vemos em breve. Dia 17, pelo menos. Bora lá. Um abraço. Falou, irmão. Fica com Deus.